Tá. Fala mais de pequeno. Precisamos. Rogério, podemos? O Rogério vai me auxiliar lá, controlando os slides lá de cima. Olha, nós vamos começar hoje um novo módulo de estudos nessa classe. Essa nossa classe do templo tem por objetivo dar uma visão da Bíblia. Então, nós sempre estamos procurando estudar os livros bíblicos ou alguma coisa que nos dê uma visão melhor e um aproveitamento melhor para a nossa vida devocional de leitura bíblica. E nós vamos conversar um pouquinho nesse período de tempo, nesse semestre, sobre a soberania de Deus, o governo e o desgoverno humano. E para isso nós vamos estudar os livros históricos do Velho Testamento. Nós vamos começar hoje, e essa aula é só uma introdução. Na realidade, nós vamos começar os estudos de fato a partir de domingo que vem, se Deus quiser. Nós vamos orar pedindo que Deus nos oriente nessa introdução. Senhor nosso Pai, nós damos graças e agradecemos muito a Tua revelação dada por escrito, na qual nós podemos estudar, nós podemos ler e podemos aprender. Nós agradecemos isso, agradecemos mais particularmente a oportunidade de estarmos aqui, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa hora que nós temos aqui de estudo bíblico. Isso nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Israel, ela se tornou uma nação, mas uma nação singular, quando comparada com as outras nações vizinhas de Israel. Uma grande diferença que nós aprendemos ao ler os livros da Bíblia, os livros iniciais da Bíblia, é que Israel tinha o culto do Deus verdadeiro. Isso é uma diferença fundamental, básica, entre Israel e as outras nações. Mas havia uma outra diferença que os estudiosos observam, é que Israel dava ênfase à história deles. E os chamados livros históricos, que nas nossas Bíblias estão arranjados depois do Pentateuco, são uma sequência nessa história. Israel valorizava muito a história, sempre se referia: fomos escravos no Egito, nós saímos do Egito, Deus nos libertou com mão poderosa, sempre ênfase ao que aconteceu e como Deus agiu através da história. E inseriu na Bíblia uma série de livros chamados históricos, que estão arranjados na sequência do que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco é um nome que significa 5 rolos, né? Quer dizer, na realidade são 5 primeiros rolos da lei. Quem já teve a oportunidade de viajar até Israel, como graças a Deus eu já tive, e vai até o Muro das Lamentações, tem várias gaiolinhas lá que guardam alguns rolos de livro que são usados para cerimônias de bar mitzvah, principalmente. E a gente fica olhando, né, para ver como é que é. Então vai lá o cara, põe na cabeça, tem um negocinho, o filactério pendurado aqui, tem o cabelo comprido, ele abre aquilo lá e tiram um rolo, do jeito que era antigo. É um rolo. Geralmente o rolo que eles tiram é do Deuteronômio, eles tiram um rolo só. Mas cada livro era um rolo, 5 rolos da lei, os 5 primeiros, então Pentateuco, os 5 primeiros rolos. E esse Pentateuco descreve a criação do mundo e o início da história humana. Mas como todos os livros da Bíblia, a maior parte tem o foco em Deus, Deus como Criador, mas Deus que lida e conduz Israel também. Deus que cria, Deus da providência e Deus que conduz o povo de Israel. Deus, no Pentateuco, se compromete com o povo. É a iniciativa de Deus e Deus se compromete com o povo através de pactos. E dá ao povo uma missão. A missão deles era ser um povo exclusivo de Deus e uma bênção para o mundo inteiro.
resumindo muito a missão de Israel, era essa. E o Deuteronômio, que é esse livro que eu falei que eles tiram para o Bar Mitzvah, né? É o último livro do Pentateuco. E esse livro termina com Israel prestes a entrar em Canaã, a terra que Deus havia prometido a eles como um território nacional. Até hoje, quando você vai, conversa com qualquer judeu, ou tem até escolas, né, eles falam Eretz Israel, né, a terra de Israel. Não como uma nação sem terra, mas um povo com uma terra. E é aí que os livros começam, quer dizer, terminam com uma visão de Moisés da terra. Ele sobe no morro e vê a terra, mas não entra na terra. A conquista da terra é descrita pelo primeiro livro histórico da Bíblia. É um livro meio de transição, tanto que alguns inclui o rolo de Josué no Pentateuco e chamam-no de Hexateuco, né? Quer dizer, 6 em vez de 5 livros. Mas ele é o primeiro livro histórico, porque ele descreve a conquista de Canaã por Israel sob a liderança de Josué, e descreve a divisão de Canaã, que é a terra que fica na região ocidental em relação ao Jordão, mas de algumas partes da região oriental também do Jordão. Só uma observação, eu não conheço, mas se a gente vê pela história e viu atravessando o Jordão do lado de lá, a região oriental do Jordão é árida, né? Assim como boa parte da ocidental. Mas a geografia histórica mostra que não era assim. Era uma região fértil, uma região produtiva do ponto de vista agrícola, e provavelmente, e por isso, algumas tribos ficaram também naquela região chamada do Transjordão, do lado oriental, por onde eles entraram no lado ocidental. Então, o livro de Josué descreve essa divisão, essa ocupação dessa região de Canaã, mais uma região da Transjordânia. E só que nos últimos capítulos de Josué fica claro que os israelitas ainda não haviam tomado posse da terra toda. Quer dizer, a conquista da terra foi feita, mas não completada. Ela não estava completa quando termina o livro de Josué. No livro de Juízes, a história então começa com a geração posterior a Josué e vai contando que essa geração não consegue completar a conquista de Canaã, e relata e narra um período longo de infidelidade religiosa, instabilidade política, que vão se sucedendo. Se segue a Josué e vão se sucedendo. Surgem líderes do povo, que são os juízes, mas eles trazem alívio temporário a essa situação. Então, um juiz atua, pacifica, organiza, chama, as tribos voltam a se dispersar, voltam cada um para o seu canto e a coisa prossegue. Esse livro vai contando a sucessão de juízes, nós vamos estudar, isso aí eu estou só contando uma introdução, e termina ainda no livro de Juízes com uma certa noção de uma certa anarquia e sem que a terra tenha sido conquistada. Então passa-se de Josué faz a conquista, falta conquistar e não se termina no período de Juízes. Aí temos um outro livro que é colocado logo depois de Juízes, e é um livro que se passa no período dos Juízes, que é o livro de Ruth. Ruth é uma mulher de Moabe, portanto ela não era judia, mas que se liga a uma família israelita. E essa ligação dela com essa família traz bênçãos para ela e para os outros com quem ela se relaciona também. Ela é uma ancestral de Davi, isso é relatado no próprio livro e depois nas genealogias. E com isso, ela se colocou numa linhagem ilustre, né? Quer dizer, ela é ancestral ilustre, não só de Davi, mas do Senhor Jesus, né? Quer dizer, a ancestralidade dela chega até ao principal, ao Senhor Jesus. E é uma história que tem um valor muito grande, mostrando um resgate, né? Esse resgate, na realidade, prefigura o maior resgate de todos, que foi o efetuado pelo Senhor Jesus em relação a todos nós. Nós vamos estudar esse livro também. Samuel é o último dos juízes de Israel,
mas na realidade os livros de Samuel descrevem o início da monarquia. Os livros de Samuel descrevem o reino de Saul, que foi o primeiro rei, conta como foi, como ele chegou, como foi e como termina em desastre. E depois conta como surge Davi, sucessor de Saul, que Davi completa a conquista da terra. A conquista que ficou inacabada com Josué, completa-se com Davi. E ele conquista a terra de Israel e inclusive captura uma cidade de um povo chamado Jebuseu para ele mesmo. Quer dizer, a cidade de Jerusalém, que se tornou capital de Israel, foi uma cidade capturada por Davi. Era uma cidade que não era de nenhuma tribo, era dos Jebuseus, e se tornou a capital. Geograficamente, Jerusalém estava no reino de Judá, entre Judá e Benjamim. E ele captura Jerusalém, transforma a cidade de Jerusalém em capital, derrota ou faz alianças com todas as nações vizinhas, e com isso ele traz estabilidade para o país dele. Durante os anos finais do reino dele, houve uma instabilidade interna. Ele conseguiu estabilidade dentro das fronteiras, mas surgiram instabilidades internas. E ele, inclusive, precisa lidar com a rebelião do seu filho, Absalão. Os livros dos reis começam descrevendo a ascensão e depois o reino de Salomão, o filho de Davi, que o sucedeu, e que finalmente constrói um templo para o Senhor em Jerusalém. A área do templo, material para a construção, etc., tudo foi providenciado por Davi, mas a construção foi Salomão que construiu. Após a sua morte, o reino, depois que Salomão morreu, o reino, que era um reino só, era a terra de Israel como um todo, se dividiu em um reino do norte, que se chamava Israel, e um reino do sul, que se chamava Judá. E o restante do livro dos reis vai descrevendo o declínio gradual dos dois reinos, que o autor sempre atribui à infidelidade religiosa do povo. Na história, o Gerson mencionou parte dessa história na aula passada, os assírios destroem o reino do norte e levam os sobreviventes no exílio. E eles chegam até a porta de Jerusalém, os assírios, e tem o famoso diálogo de Rabsaque, que o Gerson descreveu, com o rei Ezequias, em que, depois de feito tudo o que ele podia fazer, o Rabsaque escarneceu de Deus. Quando ele escarneceu de Deus, Ezequias foi até o templo e colocou para Deus: eu fiz tudo, mas agora ele está escarnecendo do Senhor. E o Senhor providenciou um dos maiores livramentos que nós temos notícia na história. Quer os historiadores duvidem ou não, o fato histórico é que Judá sobreviveu à invasão assíria, ficou lá. E durante vários anos Israel permaneceu como reino independente, até que um outro reino se levantou e foi lá, conquistou Jerusalém, destruiu o templo, que foram os babilônios, mas em outra geração. E a história dos reis conta a destruição do reino de Judá, mas pela mão dos babilônios, e como Jerusalém e o templo foram destruídos. Os livros de crônicas são interessantes. Eles contam novamente essa mesma história que Reis conta, só que de uma maneira diferente, de uma maneira mais seletiva. Eles contam toda a história. Na realidade, eles começam a contar a história desde o Pentateuco. Eles fazem genealogias, crônicas, primeiro Crônicas de 1 a 9 está cheio de genealogias, mas que vão até Adão, vão no início do Pentateuco, começa lá atrás e vem. Mas na sua maior parte, o conteúdo é paralelo aos livros de Samuel e ao livro dos reis, aos livros dos reis. Só que é um relato feito com uma outra perspectiva, cheio de omissões em relação a Samuel e a Reis, e com algumas adições em relação a Samuel e a Reis. E as ênfases dos textos são diferentes. A abordagem e o ênfase que é dado em cada texto é diferente. E o livro
é interessante, é diferente, é mais chato de ler, né? Como prepara, a gente vai ler tudo. Crônicas é mais chato de ler. Samuel e Reis são livros agradáveis. Crônicas há controvérsias, mas há quem goste, né? Não é assim. Mas eles vão contando, até que eles chegam no final, quando descrevem como o rei Sírio, um persa, né? Medo-persa, conquista a Babilônia. E depois de conquistada a Babilônia, muda a política e promulga um decreto permitindo que os sobreviventes do reino de Judá, conquistado há 70 anos antes, bem como seus descendentes nascidos no exílio, pudessem voltar. Nem todos voltaram, mas uma grande leva voltou. Nós vamos estudar isso. É só interessante alguns pontos, porque Ciro, que é um rei pagão, se nós, quem gosta de viajar e consegue, né? Porque eu adoro viajar e viajo muito menos do que eu gosto, mas eu posso viajar um pouco. E quem for um dia à Alemanha, tem 1 milhão de coisas para fazer, mas não deve deixar de ir a Berlim e não deve deixar de ir em Berlim perder, né? Porque Berlim tem tanta coisa que perder um dia para visitar o Museu Pérgamo. Berlim tem uma ilha no Rio Spree que só tem museu. E a gente seria ótimo se fosse um museu bom e vários ruins, é tudo bom, né? Então você fica em dúvida sobre o que ver. Então escolhe o Pérgamo. O Pérgamo, ele tem lá os portais da Babilônia, a porta de entrada principal da Babilônia, o portão de Ishtar, feito em lápis lazuli, uma coisa maravilhosa. E nem é a peça principal do museu, porque a peça principal do museu é o altar de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, que deu nome ao museu, mas eu acho que a mais bonita é essa. Aí vocês vão ver que os babilônios eram um povo idólatra, tão idólatra como qualquer outro, cheio de ídolos, cheio de coisa. E a Bíblia chama Ciro de eleito de Deus, o homem escolhido de Deus. E eu lembro que na política houve alguns casos interessantes, porque na primeira vez que o Lula foi candidato, eu lembro que alguns evangélicos o comparavam a Ciro, né, que seria o eleito de Deus. E eu lembro que eu pensava assim, né, quer dizer, em relação a Ciro, não basta ser ateu e idólatra, né? Tem que ser escolhido por Deus para ser o eleito de Deus. Às vezes ser só ateu e só idólatra não resolve. Mas isso é uma comparação. O fato é que um rei idólatra foi o escolhido por Deus para permitir a volta e a reconstrução de Jerusalém, que é descrita nos livros de Esdras e Neemias. Esses dois livros recebem, nas nossas Bíblias, né? Recebem os nomes dos dois dos líderes pós-exílio, e esse livro começa aonde Crônicas termina. Eles começam citando o decreto do rei Ciro, que permitiu a volta. Eles descrevem o retorno dos sucessivos grupos que vêm da Babilônia para Judá, descrevem a reconstrução do templo, a dificuldade na reconstrução, a oposição dos que tinham ficado na terra, e descrevem como as muralhas foram reconstruídas. Também eles descrevem a nova noção de exclusividade e uma certa xenofobia que se desenvolveu nos judeus. Quer dizer, parece que eles foram um povo idólatra e vieram curados da idolatria, mas com uma dose dupla, né? Quer dizer, o remédio funcionou tanto que eles vieram curados e xenófobos, né? É interessante porque o contraponto dessa xenofobia está na Bíblia, no próprio livro de Ruth, em que uma moabita resgata e traz bênção. Mas, de qualquer forma, o livro mostra como é que essa regulamentação foi feita da vida da comunidade restaurada, e tudo baseado na lei de Moisés, que foi lida novamente para o povo. O livro seguinte é o livro de Esther. Esse livro se passa no período persa, pós-exílio, e descreve o que aconteceu
aos descendentes dos antigos cidadãos de Judá, mas ele focaliza nos judeus. É interessante, o termo judeu como cidadão de Judá, ele começa a ser usado na Bíblia em Esdras e Neemias e em Esther. É o termo que começa a ser usado. Então, ele focaliza, o livro fala acontece com os judeus que não retornaram. O episódio conta essa história, lá na corte persa. É um relato de como Esther e Mordecai, que em algumas traduções está como Mardoqueu, são dois judeus que se envolveram nos negócios da corte persa. Ela era uma das mulheres do harém do rei, que tinha, o rei jogava com um time titular e vários reservas, né? Ele tinha o rei da Pérsia, ele tinha um harém, e haviam as mulheres que funcionavam como concubinas, mulheres oficiais, tinham um lugar na corte e tudo, mas não participavam do trono. E havia a rainha, que era a rainha que participava do trono e do poder e que era oficial. Esther progrediu até o posto dessa rainha, quer dizer, ela saiu do time reserva e foi para o time titular lá do rei, lá, dentro dos costumes da época, e ela participava dos costumes dos persas, né? Esse costume não era dos judeus, era dos persas. Mas lá na corte, ela e Mordecai conseguiram evitar uma ameaça, que não era uma ameaça apenas para eles que estavam lá em Babilônia. A ideia era promover um extermínio, um holocausto, como Hitler teve, de todos os judeus no mundo, em toda a área de influência do Império Persa, que não era pequena. E os dois conseguiram evitar que isso acontecesse. Isso tudo está descrito no livro de Esther e é comemorado até hoje pelo povo judeu. A Igreja Católica, os nossos livros históricos das nossas Bíblias terminam aqui no livro de Esther. A Igreja Católica tem mais alguns livros que são considerados históricos e canônicos, que estão dentro do cânon chamado apócrifo, né? O termo apócrifo vem do grego e significa o cânon escondido, um cânon à parte, um cânon secreto. Alguns consideram esse termo meio ofensivo e preferem usar livros como deuterocanônicos, né? Quer dizer, como agregados posteriormente ao cânon. Tanto faz. Só um parênteses, porque eles não são parte do cânon hebraico. No entanto, eles estão presentes na tradução grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta, que nós já falamos aqui. O que parece ter ocorrido é o seguinte: quando Ptolomeu, um dos generais, né, de Alexandre, fundou Alexandria, na sucessão dos Ptolomeus, porque lá havia uma falta de imaginação absoluta, né? O nome do rei lá era Ptolomeu e pronto. Então Ptolomeu, pois o Ptolomeu e o filho do Ptolomeu, chamava Ptolomeu, o pai dele, o Ptolomeu, ele resolveu que a cidade seria grega e seria a sede do saber do mundo grego. E ele resolveu fundar a biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria, situada numa ilha de Faros. Essa biblioteca era para ter todo o conhecimento do mundo da época. Então ela tinha o que ele podia conseguir, estava lá. Alexandria era uma cidade enorme, com 5 bairros, sendo que 2 dos bairros, no final, acabaram sendo 2 bairros judeus. Então era uma influência judia muito grande. Então os livros dos judeus foram parar na biblioteca de Alexandria. E quando foi ordenada a tradução do hebraico, que ninguém conseguia ler, para o grego, que lá todos liam, foi feita a tradução de todos os livros da seção hebraica da biblioteca de Alexandria. Todos os rolos foram traduzidos. E foram traduzidos os livros canônicos e os não canônicos. E essa adesão, livros importantes, livros de Macabeus, alguns livros importantes, mas que não eram canônicos, foram colocadas juntos com a tradução, que é a Septuaginta. E a Bíblia em grego dos judeus era a Septuaginta. Então nessa Bíblia e na grega
e depois na católica, o problema católico foi outro. Quando houve a tradução da Bíblia por Jerônimo, que foi feita lá, Jerônimo traduziu tudo consultando a Septuaginta, ele traduziu do original, que nós vamos ver o texto massorético, que eram aquele. Mas ele colocou num rol à parte, e aí ele usou o termo apócrifo, né? Que é um termo à parte, um rol à parte, esses outros livros que ele traduziu também, mas ele, Jerônimo, colocou como livros não canônicos. Mas a Bíblia dele se tornou o que a Septuaginta tinha se tornado para o mundo de fala grega, a Bíblia de Jerônimo se tornou para o mundo de fala latina, que era para todo mundo ler, quer dizer, para o vulgo ler. Então foi chamada Vulgata, né? É para o povo, a Bíblia do povo. Então a Vulgata latina tinha, num rol à parte, esses livros também. Quando veio a Reforma, um dos lemas da Reforma, primeiro, a Bíblia é autoridade. Segundo, ad fontes, vamos ver os originais o que está escrito. Os protestantes começaram a traduzir a Bíblia a partir do original e não incluíram os apócrifos. No Concílio de Trento surgiu o grande debate, quem que determina o que é um livro canônico ou não, né? Aí a Igreja Católica disse que é a Igreja Católica, por decreto papal. E para provar a sua autoridade, ela decretou que os apócrifos seriam canônicos, e para a Igreja Católica é até hoje. Eles não fazem nenhuma doutrina, não fazem grande diferença. Se alguém quiser conversar e estudar a Bíblia, uma Bíblia católica, não tem problema, só que eles não acrescentam nada. Mas lá nessas Bíblias, nós temos os livros de Tobias, livro de Judite, e 1º e 2º Macabeus, que são considerados livros históricos também. Nós não vamos estudar esses livros. O estudo de Macabeus é interessante, porque a gente tem uma visão, é o livro que dá uma ideia sobre o período intertestamentário em Israel. Mas é outro departamento, não é um livro canônico, não é um livro que está nas nossas Bíblias. Então nós não vamos estudá-los. Agora, o que nós acabamos de ver? Até pelo nome lá em cima, Mordecai para Mardoqueu, né? Existem problemas de tradução que a gente tem. Tem um ditado italiano que fala tradutore traidore, né? Você não consegue encontrar uma tradução igual a outra e todo tradutor está traindo o autor original, né? E isso como uma lei que dificilmente tem exceções. Sempre tem um lugarzinho ali que a palavra que o cara usou na tradução não era a que o cara queria ter usado. Isso é um debate, né, grande. Tem um filósofo francês, Jacques Derrida, que diz que o texto tem valor por si mesmo e a interpretação que você dá é que está valendo. É um pouco mais complexo que isso, mas há controvérsias, mas existem problemas de tradução. Então, o nosso texto que nós temos nas nossas Bíblias, esse texto é um texto baseado num texto hebraico que foi sendo processado pelos estudiosos judeus. Esse texto é chamado massorético. Massorético significa tradição, né, em hebraico. Então, o texto tradicional, o texto que tem respaldo da tradição, é o chamado massorético. Ele é um trabalho de gerações de eruditos. Tem uma família que se dedicou só a isso. Eruditos judeus, desde o século III até o século X, eles foram fazendo. O hebraico não tinha vogal, eles desenvolveram um sistema de pôr vogal com um acentinho, e eu não entendo nem com vogal nem sem, mas diz que facilita muito, né, para quem entende a leitura do texto, e esse texto foi feito para facilitar. Esse texto foi editado e organizado pela Sociedade Bíblica Alemã na cidade de Stuttgart. Tem alguns que dizem que a melhor coisa de Stuttgart é essa Bíblia hebraica Stuttgartensia, em latim, né? BHS. Outros dizem que não, que é a Mercedes-Benz, né? Que a sede é lá em Stuttgart também. Mas para os estudiosos é essa Bíblia Stuttgartensia aqui, que tem o texto editado, compilado, feito desse jeito. Fala, Zé Jorge. Eu
A Mercedes-Benz, Os dois estão certos, né? Mas na sua esfera, cada um. A história desse texto aí é muito longa, é interessante porque Jerusalém foi destruída 2 vezes, né? A primeira vez no ano 70 por Tito, na realidade Vespasiano era para ser quem ia destruir, mas aí foi eleito imperador, o filho dele terminou por destruir Jerusalém. E depois, na segunda rebelião dos judeus, a rebelião do Bar Kokhba lá, que era chamado Estrela, houve a segunda destruição, foi mais completa, foi o imperador Adriano que destruiu, foi uma guerra muito sangrenta. Todo imperador romano, quando voltava de uma campanha de guerra, ele tinha que se apresentar, mas ele se apresentava no Senado romano, e a primeira palavra que ele dizia era para tranquilizar o Senado. Ele tinha que começar o discurso falando assim: eu e minhas legiões estamos bem. E aí ele contava a campanha para os senadores. Quando Adriano voltou dessa guerra com os judeus, que foi muito difícil, ele levantou no Senado e falou: eu estou bem. E não falou das legiões, porque elas não estavam bem. As legiões foram muito prejudicadas, foi uma guerra muito difícil. Jerusalém foi novamente arrasada e ela foi destruída, e Adriano mandou construir uma cidade grega no lugar de Jerusalém, mandou mudar o nome de Jerusalém, passou a chamar o nome em homenagem a ele e a trindade de deuses pagãos romanos, por isso ela chamava Aélia Capitolina. O nome de Adriano era Hélio, né? Sol, Hélio Adriano, e ele pôs o nome dele e Capitolina, e o principal deus romano era Júpiter, que era a principal entidade da trindade capitolina, que era Júpiter, Hera e Minerva. E com isso, todos os rabinos foram expulsos de Jerusalém, e eles fundaram, então, em uma outra cidade chamada Jânia, um centro de educação rabínica para manter a tradição e organizar a vida dos judeus sem Jerusalém. A partir dessa tradição foi feito esse texto, durante, então, 7 séculos, e se organizou. Então, para melhor compreender, a gente tem esse texto, mas nós teríamos que ter condições de comparar esse texto oficial com outros. E é o que os estudiosos fazem. Por isso, se nós formos ler uma Bíblia, a tradução do João Ferreira de Almeida, atualizada, a tradução, a Nova Versão Internacional, a Bíblia de Jerusalém, procurando outras traduções ou em outras línguas, nós vamos ver que há algumas diferenças entre uma e outra. Por quê? Se o texto massorético é um só e foi padronizado lá na Alemanha. É porque eles comparam o texto massorético com outras traduções. Eles comparam com a Septuaginta, que é a tradução para o grego. Quando o hebraico é traduzido para o aramaico, que era muito comum na época de Jesus, o pessoal chama essas traduções de targums, que estão usados para comparação também. O siríaco, que era uma língua comum e onde também houve tradução, tem os peshitas, eu não sei a pronúncia porque eu só li, e tem a tradução para o latim que Jerônimo fez, que é a Vulgata. Você pega essas traduções e algumas outras coisas mais e compara uma com a outra, e você tem um texto. Isso aconteceu bastante até 1947, quando entrou mais um fator para nos auxiliar nesses textos, que foi a descoberta dos manuscritos de Qumran. São os mais antigos que nós temos, porque são manuscritos descobertos da época da primeira destruição do templo, no ano 70, e 2000 anos praticamente. E o que eles mostram principalmente? Que os nossos textos são bons. O texto que nós temos, que veio sendo copiado pelo século, são bons. Existe um dos rolos que está em exposição no Museu do Livro em Jerusalém, em que o livro inteiro de Isaías está lá, inteirinho, com 2000 anos de idade, o papiro. E a gente vê que o nosso texto é praticamente igual àquele lá. Então, isso mostra que nós estamos com um texto confiável. Mas o ideal para nós, quando estudarmos os textos, principalmente esses históricos, e houver dúvida, seria se nós lêssemos traduções diferentes, né? Quer dizer, a gente lê a tradução do João Ferreira de Almeida, revista atualizada,
Mas lê a Nive também, dá uma lida na Bíblia de Jerusalém, ou em outra tradução que a gente tiver acesso, ou em outra língua, se nós tivermos acesso. É muito interessante. Agora resta um ponto, né, que nós vamos conversar. Por que nós vamos estudar esses livros se existe na Bíblia tanta coisa que às vezes nos parece mais importante do que esses livros? De fato, para algumas coisas existem outros livros que são mais interessantes, mas eles são livros canônicos, são da Bíblia, e são livros que nos contam fatos que de certa maneira nos lembram de Lucas, né? Vamos abrir as nossas Bíblias rapidinho, Lucas 1, de 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. É nesse estilo de coisas que essa história acontece. E Lucas procurou fazer num estilo mais grego. O pai da história, né, como eu falei, mas vou falar aqui na frente, né, não são apenas história como Heródoto. O pai da história, chamado pai da história, é Heródoto, porque o primeiro cara que procurou fazer isso que Lucas falou aqui, investigar cuidadosamente tudo, antes de escrever, em vez de escrever de orelha, escrever porque ele investigou, foi Heródoto. Isso na história oficial. Na realidade, nós temos escritos bíblicos que antecedem Heródoto e que têm essa acuidade. A diferença é que Heródoto refletia a crença pagã dele na história dele. Então ele fala umas abobrinhas que é a crença dele. E a Bíblia reflete o cuidado que Lucas teve aqui, por isso que existe semelhança, para que você tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. As coisas que te foram ensinadas, Teófilo, têm base histórica. As coisas que estão no Velho Testamento também têm base histórica. É essa a semelhança. Então, nós temos aqui uma história que relata ações, não só de um indivíduo, não só de um grupo, não só de uma nação, mas ações de Deus. O que Deus fez com esses indivíduos, ou com esse grupo, ou com essa nação, como Deus agiu, né? Então, é Deus que é o objeto da narrativa que nós vamos estudar. Todos esses livros, nós estudamos coisas de gente fazendo as coisas, porque é gente que faz as coisas, mas nós estamos vendo a ação de Deus na história. E os pactos de Deus com Abraão, o pacto com Isaac, o pacto com Jacó, o pacto com Noé, vão definir a forma e o conteúdo dessas histórias, até das genealogias. Então, por isso que tem genealogia, porque a primeira vez que eu me propus a ler a Bíblia inteira, eu achei muito chato ter que ficar lendo aqueles nomes. Eu li porque eu queria ter o prazer, era adolescente, né, de ler a Bíblia inteira, tudo. Eu li tudo da Bíblia inteira, né? Aí eu li a genealogia inteirinha, né? Eu achava chato para burro, né? Dava sono. Tinha que ler de manhã, porque se fosse ler de noite, dormia, né? Mas até a genealogia tem, as ocorrências gerais tem, e são os pactos de Deus, o acordo, a ação de Deus é que justifica a inclusão de alguns incidentes que não teriam sentido de estarem nessas narrativas, não fossem pelo fato de ser decorrente, né, o fato de ser decorrente de uma ação de Deus. E mesmo quando é só história, é uma coisa mais simples de história, o material é sempre selecionado a fim de enfatizar a libertação do povo do cativeiro, o chamado do povo, a eleição do povo como povo escolhido de Deus, e o papel do povo como portador dos oráculos de Deus.
Essa sensação de que o povo tinha os oráculos de Deus está em Romanos 3:2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, não é a circuncisão, a vantagem do judeu é que eles tinham a palavra de Deus. Essa é a grande vantagem do judeu, né? Deus agiu na história de várias maneiras, de circuncisão, etc., para manter a sua palavra. Nessa história do povo de Deus, nós vemos uma progressão, a história vai progredindo. Em direção a quem? Em direção a Cristo. Vamos ler Efésios de 1 a 10, está ali. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O reverendo tio Júlio escreveu aquele livro dele, Conheço Sua Bíblia, e ele gostava de fazer diagramas que fossem fáceis de se ver e dessem a ideia. E ele fez um diagrama mostrando assim, duas curvas, duas linhas retas que se cruzavam num ponto. Então, entre a criação, estava num lado, e a consumação, havia um ponto de convergência, é Jesus Cristo. Todas as informações históricas, etc., que a gente tem, são meio obscuras na criação e são obscuras, são difíceis de ver, tem um pouco escassas na consumação também, tanto aqui como aqui. Mas elas vêm aumentando e vêm se focalizando conforme nós chegamos em Cristo, que é a plenitude dos tempos, é onde as coisas se concentram, é o foco que nós temos que ter. Essa história, então, ainda é lá atrás, a que nós vamos estudar. Não está tão focalizada, mas está caminhando para o foco que é Cristo. E a gente não pode perder essa noção do foco, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, na história que nós vamos ver, de um povo desorganizado, a gente vai ver a evolução para uma nação. Dentro da nação, a gente vai observar que sempre houve um remanescente fiel ao Senhor, mesmo nos períodos de maior apostasia, de maior desorganização. E dentro desse remanescente, sempre houve a esperança que haveria um servo escolhido por Deus, um filho de Davi, que surgiria, porque a história e os profetas apontam para Cristo. Essa esperança era para Cristo. Essa esperança levou à salvação deles. A esperança olhando para frente na ação de Deus, que Cristo viria, o escolhido, o filho de Davi, aquele viria. Essa é a esperança. Assim como nós temos esperança na futura vinda de Cristo, porque ele já veio. Nós olhamos para trás e eles olhavam para frente, para o foco da história, para a plenitude dos tempos, que é o Senhor. E o próprio Senhor apontou para esse fato, é interessante, no caminho de Emaús. Vamos ler Lucas 24, 27. E começando por Moisés, então aqueles dois discípulos que saíram desanimados de Jerusalém, voltando para casa em Emaús, uma cidade distante mais ou menos 15 quilômetros. 15 quilômetros é um dia de caminhada, a pé, né? E no plano. Jerusalém é um lugar alto, quer dizer, quando você sai de Jerusalém, você vai descendo, quando você volta, você vai subindo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Por que a gente inclui os históricos nessa afirmação que o Senhor fez? Porque quando fala que é todos os profetas, os livros históricos são chamados até hoje na Bíblia hebraica de profetas anteriores. Então, quando se fala todos os profetas, eram os profetas anteriores e os profetas posteriores, todos. E menos o livro de Ruth, Esdras, Neemias e Esther não são considerados profetas, mas estão classificados no Ketuvim, nos escritos. Então, quando o Senhor comentou que todos os profetas mostravam para ele quis dizer que de Josué até o último, até Zacarias, até Malaquias, todos os profetas apontavam para ele, para a plenitude dos tempos. Então, os livros apontam
para o Senhor. E, aliás, no Novo Testamento, há várias referências aos livros históricos que nós vamos estudar. Mateus 2:26, Mateus 6:29, Mateus 12:42, Lucas 4:26 e 27. Todos esses textos fazem referência. Vamos abrir só, por exemplo, Marcos 2:26. Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. É uma citação direta de livro histórico. Todos esses textos são assim, são citações de livros históricos que o Senhor usou para ensinar. Então, por isso tudo, nós gostaríamos que, com o estudo dos livros históricos, nós possamos conhecer um pouco mais, não só da história, que é importante, mas que a gente venha conhecer um pouco mais da revelação que Deus faz de si mesmo. Como nesse episódio de Marcos, Deus revelou um pouco ali. Nós vamos ver o caráter dos feitos, vamos ver as promessas, vamos ver o caminho que conduziu todos à redenção pela fé em Jesus Cristo. Então, essa é a ideia de nós estudarmos os livros históricos do Velho Testamento. A soberania de Deus, o governo e o desgoverno humano. Nós temos tempo para algumas perguntas e depois, quem tiver filho na escola dominical vai ter tempo de buscar. Hoje é o primeiro dia de retorno aqui na escola dominical, então a ideia era terminar um pouquinho mais cedo para dar tempo dos pais irem pegar filhos, quem tem, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Geraldo, Claro. a mensagem é muito livre, né? Você conhece ela? A mensagem? Conheço. O que você acha? É interessante, mas não é uma tradução, é paráfrase. Alguém cuidadoso, é muito bem feito, pegou uma tradução e tentou reescrever de uma maneira que fosse mais compreensível e acessível. É parafraseado. É interessante se você tiver uma tradução perto. Sim, Não dá para você tirar conclusões definitivas a partir. Mas é interessante, é interessante. Oi. Quando você falou Zé Jorge, leva lá para mim. Eu não sei se será você que vai dar continuidade ou se vai estar separado em vários professores. Mas quando você citou 1ª e 2ª Crônicas, também tem que se entender a narrativa de 1ª e 2ª Crônicas dentro de um contexto histórico. E esses 9 capítulos que ele inicia com a genealogia, é a genealogia descrita pelo próprio autor, que é Esdras. E ele está falando para um povo que não conhecia a história, que tinham ficado 70 anos lá, que é uma outra geração, que já estava acostumado com o contexto babilônico e assírio, depois, persa, assírio e tudo, e que eles não sabem da história da sua própria nação, que eles perderam. Teve o início lá das sinagogas, mas não foi passado por eles essa tradição oral da genealogia da sua própria geração. E quando eles estão voltando para a reconstrução do templo, com Esdras, na primeira volta, ele faz questão de fazer essa reconstrução da história genealógica deles, para saberem quem são eles, o valor da sua cultura e da sua nacionalidade, por isso que eles se tornam xenófobos, e ficam bem exclusivistas, e também porque os livros de Samuel, e 1ª e 2ª Reis, haviam sido queimados. E já
não tinha esse conhecimento comum de todos, né? E aí ele faz isso. Por isso fica uma leitura morosa, né? Pesada, mas que para eles era de suma importância, né? E também um outro detalhe é que para nós hoje, se nós não conhecermos a história judaica, nós vamos incorrer em erros teológicos atuais. Por isso que existem muitas neo-igrejas e neopastores que eles sacam dos livros históricos promessas exclusivas para Israel e transportam para nós hoje como se fossem nossas, que não temos os direitos a essas promessas, porque não passamos pelos períodos de transição que Israel passou. Então, se nós não conhecermos a história de Israel e o que aquele contexto em cada livro tem a ver, nós vamos fazer interpretações erradas da própria história bíblica deles e trazer para nós, e não vai acontecer conosco. Todos os professores da classe vão falar, eu não lembro agora quem que vai dar, mas para cada livro será feita essa contextualização. Isso é muito importante, é por isso que é importante saber aonde nós nos situamos na história. O próprio Senhor falou uma vez, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Entendeu? Ele pega aquilo lá e ele está falando e às vezes não sabe. E é essa a importância de nós estudarmos a Escritura. Mas é isso aí sim, e nós vamos fazer um estudo agora, ponto por ponto. Nós vamos introduzir cada livro cada vez e essa é um ponto importante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Paulo? Tá. O Paulo quer, mas é para encerrar depois, para explicar, para explicar tudo. Bom, nós vamos então realmente começar o nosso estudo dos livros históricos, vamos começar nessa ordem, que foi a nossa ordem mais ou menos cronológica, começando por Josué, mas nós começaremos no domingo que vem, o Paulo acho que vai dar mais algumas explicações. Pega o microfone para o Paulo para mim, Jesus. Para colaborar com você, fazer exercício. Precisando. Bom, o Geraldo deu uma introdução, uma visão geral, esse estudo dos livros históricos, mas com essa objetivo principal de entender a ação de Deus e a soberania de Deus sobre todos. Tem vários participantes nessa história que colaboram com a ação de Deus e outros talvez trabalhem contra. Mas, apesar de tudo, Deus executa o seu plano para a humanidade. Eu vou distribuir para aqueles que estão no mailing, na lista dessa classe, todos os textos. Semana que vem, já está tudo dividido, cada semana um texto. Semana que vem, quem quiser já estuda e lê o livro o primeiro e segundo capítulo de Josué, que é a preparação para a entrada na terra, que não conseguiram, só conseguiram completar muitos anos depois. Semana que vem, Josué 1 e 2, o Cícero dá essa aula aqui, e eu distribuo para a classe todos os textos, porque aí vocês podem ir acompanhando a leitura da semana previamente, que ajuda. E aí a gente não fica só no relato histórico e já pega realmente aquilo que é importante do texto. Tá bom? É só isso, Geraldo. Tem mais uma coisinha. Depois também, na próxima aula, talvez a gente traga algumas referências bibliográficas da nossa editora, para que quem quiser algum livro para acompanhar. No roteiro que eu vou distribuir, tem a referência daquele livro da editora, exatamente. Depois da gente conversar tanto, se não passar para a classe, a gente desanima. Não, é interessante, porque tem um livro que a gente está se baseando, que é da editora Cultura Cristã. Os professores da classe, lógico, eles têm a liberdade de consultarem mais fontes, mas a gente vai mais ou menos seguir a orientação de um livro da nossa editora em português, de boa qualidade, para que quem quiser seguir possa. E todas essas aulas, todos esses slides estão publicados no texto
da nossa classe, é o Paulo que coloca, e a gente pode acessar pelo site da igreja, né? ipjg.org.br. Outro dia eu falei para um amigo meu, disse que não entrava, mas ele põe .com, né? Não entra mesmo. Tem que ser .org.br. Nós vamos terminar com uma oração. Aproveita que você está com o microfone, olha para nós, Paulo. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa aula introdutória que o Geraldo deu e que estudou e preparou muito bem para nos dar essa visão geral dos livros históricos, mas especialmente, Senhor, te agradecemos pela mensagem de soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as situações, que não se restringe ao passado, à história do povo de Israel, mas que está atuando hoje, em cada parte, em cada situação. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Bom domingo a todos.